Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma live para falar dos hits astrológicos de 2024. Vamos focar nos principais aspectos, os trânsitos dos planetas lentos, vamos olhar os eclipses, enfim, vamos dar uma boa olhadinha aí no que está transitando no céu, no que está trazendo no campo astral para todos nós e identificar as sincronicidades. O pessoal está chegando, a Ana, a Maria José, sejam bem-vindas, a Marieta. E enquanto o pessoal está chegando, eu vou falar um pouquinho do projeto Luminares, o motivo da gente ter esse perfil aqui. Esse é um perfil de compartilhamento de experiências, de ferramentas e dicas bacanas para expansão, para desenvolvimento pessoal, para que as pessoas possam trabalhar o seu bem-estar, o seu autocuidado. O projeto Luminares ele foi fundado por mim, Rê Vasconcelos, e o meu parceiro, o meu companheiro Rick Prenholato. E eu fico com a área das terapias. Eu sou terapeuta integrativa, eu estou terapeuta integrativa, trabalho com várias linhas vibracionais, sendo o Reiki o carro-chefe, o meu porto seguro. Sou mestre em Reiki, eu formo alunos, transmito esse saber desde 2018 e eu sou astróloga. Eu trabalho dentro da linha humanista que visa promover autoconhecimento e expansão do ser, A gente, através dessa ferramenta, a gente explorar o nosso melhor, descobrir os nossos talentos e entender como podemos acioná-los e também como enfrentar os nossos desafios, as nossas dificuldades, e harmonizar esses dois lados. E as terapias, elas acabam fazendo parte, do meu trabalho como um todo, entendendo que a gente, trabalhando o autoconhecimento, a gente acaba se curando, procurando sempre a nossa melhor forma de ser e estar aqui nessa experiência. E o Rick, ele cuida da parte de desenvolvimento humano, ele é consultor em desenvolvimento humano e faz treinamentos corporativos, Então a gente costurou, a gente conjugou, amalgamou esses nossos trabalhos e estamos aqui contribuindo com a expansão das pessoas, tá? Hoje eu vou fazer então essa live, a gente vai dar uma pincelada em alguns momentos interessantes do ano, e eu gosto muito de salientar que o foco que eu trago, com essa ferramenta que é a astrologia, é a gente entender o que está acontecendo no nível macro, o que está acontecendo no céu, o movimento e os ciclos planetários, para a gente entender o que está acontecendo com a gente aqui na Terra, Essa é a base, é o fundamento de como funciona a astrologia. A astrologia é o saber dos astros, é observar esse movimento, esse ritmo dos astros e entender a sincronicidade que existe com tudo que está acontecendo aqui num plano microscópico, num plano menor, que é a nossa experiência terrena. Mas a abordagem que eu trago com a astrologia é uma abordagem de entender como esse conhecimento, como esse entendimento pode ajudar, pode me ajudar, a dar direção para os meus propósitos, a construir metas, construir estratégias, e seguir por caminhos que estejam mais alinhados com a minha essência, tá? Então, em nenhum momento eu me coloco numa posição de
ser uma comunicadora, né, do que vai acontecer no futuro, né? Existe uma grande resistência ainda de pessoas que têm o receio, né, de uma ferramenta que venha falar o que vai acontecer no futuro. E não é essa abordagem da astrologia humanista. A gente fala do que está acontecendo em termos cíclicos planetários, o que isso pode significar em termos de tendência, né? Tendência para se manifestar aqui no plano terreno, tá? Mas de forma alguma colocando isso como uma determinação, né, do que está para vir. A gente tem que sempre lembrar que os astros, eles inclinam, mas eles não determinam, né? E é sempre uma linguagem muito rica que a gente precisa construir e conectar esse saber com o nosso contexto pessoal. Então hoje eu vou falar de algumas coisas gerais, né, que aqui a gente não está fazendo nenhuma abordagem individual, não vamos olhar nenhum mapa, né, de ninguém que esteja aqui, mas se vocês quiserem fazendo perguntas ou colocando alguma coisa que vocês relacionam com o mapa de vocês, caso vocês tenham esse conhecimento, pode trazer sim, tá? Então vamos lá, o que é que está no céu em 2024? E daí a gente vai ver, eu tô olhando especialmente para o ano civil, tá? Em março, 20 de março de 2024 é que inicia o ano astrológico. Mas agora eu vou trazer pensando nesse ano civil, né? A partir de 1º de janeiro, tá? E quem tá assistindo, quem tá participando, tenta ficar até o finalzinho, não vai ser uma live extensa, uma live rápida, né? Vai ser bem, assim, mais geral. Então, tenta ficar até o finalzinho, porque daí a gente faz uma meditação de fechamento, tá bom? Para inspirar aí pro ano que tá vindo. A primeira coisa que eu acho bacana de trazer são os períodos em que Mercúrio fica retrógrado. E por quê? Mercúrio é o planeta que está relacionado à nossa comunicação e aos processos mentais. E, assim, nesse período, que são 3 períodos de mais ou menos 20, 21 dias, que ele fica retrógrado, a gente acaba tendo alguns eventos, né, que muita gente acaba se afetando, e é legal as pessoas saberem disso e tomarem algumas cautelas, tá? Como cada um sente esse impacto é muito particular, né? Daí dá para ver mais através de uma consulta pessoal, em que a gente vai olhar ali no seu mapa que área, que região, que casa, que planetas que estão sendo impactados pelo movimento retrógrado de Mercúrio, tá? Mas no caso geral, a gente sempre tem que pensar assim: a comunicação ela fica mais confusa, você tem que tomar muito mais cuidado nas mensagens que você envia. Você vai mandar um e-mail, você confirma esse e-mail, verifica se a outra pessoa recebeu. A escrita ela pode ficar incompleta, pode gerar mal entendido. É um período que muitas vezes a gente acaba tendo muita confusão até na comunicação da mídia. Pode ter um aumento de fake news, de falsas mensagens. É um período que às vezes as viagens, né, todo tipo de transporte, trânsito fica mais conturbado, documentação, a gente checa várias vezes se a passagem está correta, o destino, a data de partida. Então são momentos que a gente dá mais atenção especificamente no geral para esses temas, né? Mas é um bom período também para a gente justamente pegar e fazer aquela revisão de um texto, de um livro que a gente está escrevendo, de um trabalho de finalização de ano, para retomar um assunto que estava, vamos dizer assim, que meio em background, né, que estava ali à espera. Então é um momento que você pode reativar aquela questão, tá? Então, de forma geral, esses são os temas que a gente fica mais atento durante a retrogradação de Mercúrio.
Então vamos lá, de 1º de abril até dia 25, ele vai retrogradar dos graus 27 de Áries a 15 de Áries. Então quem tem um mapinha, quem consegue olhar os graus no mapinha, vai ficar atento nesse setor que ele vai estar passando por ali, tá? De 5 a 28 de agosto, daí ele vai retrogradar do 4 graus de Virgem a 21 graus de Leão, tá? E de 25 de novembro a 15 de dezembro, ele retrograda novamente dos graus 22 de Sagitário a 6 de Sagitário, tá? Não dá para eu falar no particular aqui de cada um, né, como seria o impacto, tá? Mas para quem entende um pouquinho de astrologia, pega o seu mapa e veja qual é a região, né, qual é a casa que está sendo impactada, né? Então, por exemplo, se está pegando justamente casas de viagem, como a casa 3 e a casa 9, você vai tomar mais cuidado com isso. Tá pegando a casa 6, que é uma casa de trabalho, você toma mais cuidado com a sua comunicação no trabalho, com os colegas, com funcionários, né? Caso você tenha pessoas que se reportam a você, né? Tá pegando a casa ali da casa 7, né? A casa das parcerias, da sociedade, do casamento. Cuidado na comunicação, nesses relacionamentos, cuidado com contratos, cuidado com acordos que você faz, tá? Então, a gente se acautela, a gente fica mais concentrado, mais focado em revisar com maior precisão tudo aquilo que a gente faz, escreve e elabora nesse período, tá? Então, esses são os períodos de Mercúrio retrógrado. Agora eu vou falar um pouquinho dos eclipses, tá? Os eclipses, o que são? Os eclipses são sempre momentos impactantes que a gente tem durante o ano, onde acontece o encontro do Sol e da Lua, em que eles fazem um alinhamento perfeito. Então, a Lua, quando há um eclipse de lua nova, né? Ela oculta o Sol, daí a gente tem um eclipse solar. E quando eles estão em oposição, o Sol está olhando para a Lua, né? A Terra fica entre os dois, então a Lua deixa de receber a luz do Sol e fica escura, né? Nos dois casos, os dois ficam sem luz por um período, por isso que a gente chama de algo que ficou eclipsado, né? Algo que ficou sem luz. E os eclipses, eles acontecem em pares, a gente sempre tem o eclipse lunar andando junto com o eclipse solar, e eles vão ter um ciclo de 6 meses, tá? Então, num ano, geralmente, a gente tem 4 eclipses, né? Um par de lunar e solar, e dali a 6 meses, um outro par. Só que o que acontece? O zodíaco, ele tem 12 signos, né? Os eclipses, eles vão acontecendo num eixo ali de signos. Então, por exemplo, agora a gente vai ter, a gente está pegando o eixo Libra e Áries, tá? E vão ter 3 ciclos nesse eixo, que eu já vou explicar para vocês do que se trata, tá? Então, eu vou passar as datas para vocês ficarem atentos a eventos que podem se manifestar para vocês, que podem engatilhar, que podem impulsionar determinadas áreas da vida de vocês, tá? O eclipse, a gente, no campo individual, o que a gente faz? A gente analisa em que casa que ele está caindo e se ele está aspectando, impactando algum planeta nosso natal, porque daí a gente vai poder interpretar alguma temática relacionada à casa e ao planeta que foi tocado, vamos dizer assim, por ele, tá? Isso manifesta um despertar daquela energia, é como algo que estava latente, de repente vem à tona, transborda. Então o eclipse, ele traz de uma forma súbita coisas que deveriam eclodir, né? Mas que às vezes pra gente não estavam visíveis.
Então, as datas dos eclipses. 25 de março, a gente tem um eclipse lunar penumbral, que vai ser a 5 graus de Libra, tá? Durante uma lua cheia. E 8 de abril vai ter o seu par, né? Que vai ser o eclipse solar a 19 graus de Áries, daí vai ser um eclipse total. 6 meses depois, daí em 18 de setembro, tem um novo eclipse lunar a 25 graus de Peixes, daí ele vai começar a partir para Peixes e Virgem, né? Ele vai começar a abandonar esse eixo Libra e Áries, mas ele ainda está em Libra e Áries. Então, em 2 de outubro, a gente tem um eclipse solar a 10 graus de Libra, tá? Então, analisando um pouquinho, Libra e Áries, Áries e Libra é o eixo do eu e do outro, da individualidade e da cooperatividade, né? Agir junto, andar junto. O Áries, ele fala do entusiasmo, da motivação, né? Para abrir caminho, ser pioneiro, né? E ir ali, né? Num movimento, muitas vezes, que a gente chama num movimento que é movido pela agressividade, a agressividade de uma coragem de ir por novos caminhos, né? E Libra vem para trazer harmonia, equilíbrio, para juntar as relações, para transformar as coisas, né, em estado de igualdade. Por isso que tem o símbolo da balança, né? Sempre vai balancear os dois lados. Enquanto Áries tem o ímpeto de avançar sem medo, destemidamente, né? Então, a ideia, vamos dizer assim, a vibração, né, desse eixo onde estão acontecendo os eclipses, é um convite para que a gente procure equilibrar, né, o quanto a gente está pensando no individual, né, nesse isolamento, né, eu penso só em mim, nas coisas que me dão prazer, nas coisas que me trazem realização, e o que eu penso em fazer junto com o outro, né, fazendo com que todos se beneficiem. Então é um convite a gente sair desse campo, né, da impulsividade individualista, né, e levar isso para uma harmonia, né, que equilibre todas as partes, tá? Então a gente vai estar falando aí de trazer aspectos de poder harmonizar os nossos relacionamentos, né? O relacionamento com o outro, o relacionamento com a nossa cara metade, com os nossos parceiros, sempre aquele que significa o que não sou eu, né? O outro, aquele que muitas vezes vai espelhar as minhas coisas, né? Então a gente precisa o quê? Desenvolver o quê para isso? É o bom senso, né? É um desejo de estar promovendo equilíbrio e harmonia nas relações, tá? Então é baixar a bola na combatividade, na reatividade e no belicismo, tá? E aprender a ceder e cooperar. Quando a gente pensa em nível mundial, planetário, né, a gente vê o mundo em guerra, né? As pessoas com tanta dificuldade, a liderança, os nossos líderes com tanta dificuldade de entrar em acordo, né? E ter princípios e propósitos que beneficiem a todos, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho também, a gente, né? Cidadãos comuns, nós que temos um impacto, né? Nas nossas famílias, nas pessoas que a gente convive, né? A paz começa aí, né? A cooperação começa aí, né? No trabalho de formiguinha, sabe? Porque é o momento de todo mundo cumprir o seu papel, né? E inspirar, tá? Então é aquela coisa, eu tenho consciência de que isso está acontecendo, então eu vou ser o colaborador, a colaboradora que vai promover esse lado.
já que a gente não está tendo esse exemplo de quem está muitas vezes lá em cima, de quem teria esse poder, né? Então, é um pedido de que nós ponhamos a mão na massa, né? Para correr atrás daquilo que pode ser um caminho, né? De cura do planeta, tá? Daí depois eu queria trazer alguma dúvida, gente? Por enquanto, ok, por enquanto nada. Eu queria trazer uma questão a respeito do Plutão entrando em Aquário, daí eu vou falar bastante da questão do Aquário. Tem 0 graus de Aquário, quando começa o signo de Aquário, a gente está tendo vários eventos astrológicos passando por esse grau, né? Marcando bem essa transição. E a gente sabe que a gente está entrando na era de Aquário, né? Muita gente fica falando assim, já estamos, não estamos. Quando começou de fato a era de Aquário, não é uma coisa tão preto no branco, né? Não dá para você falar exatamente tal ano a gente começou na era de Aquário, porque são muitos anos. É uma transição, é um período de transição. Mas o fato de Plutão, que é um planeta bem lento, ele fica 20, 25 anos em cada signo, ele está ingressando definitivamente em Aquário, aqui ele marca bastante essa transição, né? E a gente teve ali no começo da pandemia, né, Capricórnio, o Saturno que estava vindo por Capricórnio entrou em Aquário, depois Júpiter também vinha para o Capricórnio, entrou em Aquário, então a gente está vendo toda essa turma transitando, né, abrindo essa energia, despertando essa energia de Aquário, marcando bem essa transição. E o Plutão, chegando aí, ó, ele já tá em Aquário esse ano, ele vai voltar, vai retrogradar, vai ficar no finalzinho de Capricórnio, até lá, mais ou menos outubro, eu anotei aqui a data, ele fica até mais ou menos 11 de outubro, tá? Em Capricórnio. E daí ele volta e a partir de 20 de novembro ele vai voltar para Aquário e fica definitivamente até mais ou menos 2043, tá? Ele vai ficar um bom tempo aí. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó, Plutão é um planeta que trabalha a transformação, né? Trabalha o poder. E assim, o que a gente pode ressignificar, né? A transformação, ela muitas vezes acontece a partir de um processo de morte, né? Eu vou extinguir, vou eliminar, vou dissolver algo que não é mais funcional, que não é mais útil, que não tem mais valor, que significa um peso, uma carga, significa uma limitação, né? O que é assustador, né? Eu vou eliminar aquilo para dar espaço para o novo. Então, o Plutão, ele vem falar para a gente dos processos de morte que abrem espaço para o novo, né? Só que muitas vezes esses processos são doloridos. Por quê? Porque a gente entra em contato com sombra, né? A gente entra em contato com temas que são temas densos, né? Tem temas assustadores, coisas que nos impactam, né? Coisas que nos emocionam. E Aquário, ele fala de humanidade, fala de revolução, fala da tecnologia, fala de progresso, né, de olhar para o futuro, de liberdade, né, de não querer muitas vezes seguir a convenção, né, querer um caminho novo. Então, o Plutão passando por aí vai ser assim uma grande transformação da nossa forma de conviver com a humanidade, né? É um chamado de urgência para a gente mudar a nossa forma de viver enquanto homens, né? É como se nós tivéssemos que de repente nos preparar para uma nova ordem, né? Aquário, ele quer novos parâmetros, novas leis, novas
novas formas, né, de convivência. E talvez um chamado para um sistema que a gente, um sistema financeiro, econômico, político, que seja adequado para o nosso planeta, né, para que nós possamos conviver, viver em harmonia. Porque a gente está vendo, né, uma série de sistemas aí falindo, né, que não estão funcionando da forma como eles foram preconizados ou foram postos em prática. Então é um momento de transformação, né, da forma da humanidade se relacionar, tá? Eu acho que isso pode ser muito impactante nos sistemas políticos, né? E também a gente pensa, né, que a gente pode estar se aproximando da possibilidade, né, através dessas transformações que podem começar a se iniciar, né, com essas mudanças, a gente vai se aproximando da possibilidade de uma sociedade mais igualitária e justa, né? Outro evento que é bem bacana também da gente acompanhar, em 20 de abril, o Júpiter ele vai se unir a Urano, tá? E como a gente está falando tanto de Aquário, só voltando um pouquinho, o Aquário ele tá bem importante também, porque o que aconteceu? Lá em 2000, né, na época da pandemia, a gente teve um encontro ali nesse 0 graus de Aquário entre Júpiter e Saturno, e foi bem o momento que o vírus se expandiu, se propagou, sabe? Ficou muito marcado essa transição, né? E a gente vai ter agora, em 14 de fevereiro, o Marte fazendo uma conjunção com Plutão próximo a esse grau, aliás, em cima desse grau, no 0 grau, tá? E o Marte, ele é um disparador de eventos, ele também ajuda aquilo que está latente a eclodir, né, a se manifestar. E a gente não pode deixar de mencionar que Marte era o deus da guerra, né? É o planeta que lida com ação, com energia, né, com força, mas também com belicismo, né? Então, a gente, individualmente, a gente tem que pensar no cultivo da paz interior, no cultivo da tolerância, da paciência, da calma, tá? E também vibrar muito, colocar muita energia iluminada para que os nossos líderes, né, especialmente esses que já estão envolvidos, né, nessas grandes guerras, que eles contenham, né, que eles retraiam esse movimento, né? A ideia, eu acho, gente, que é um convite para a gente buscar muito, através da oração, através do envio de reiki, através de meditações, através de práticas de envio de luz, né? A gente tentar socorrer, né, essas iniciativas que estão prejudicando tanta gente, estão trazendo tantos danos, né? E essa data, 14 de fevereiro, tem essa força aí, né, do Marte passando em cima do Plutão, tá? Fazendo essa conjunção, né? Para quem sabe, né, o que tem ali no 0 graus de Aquário, o Plutão, ele tá passando várias vezes ali, ele tá retrogradando justamente ali do 2 graus de Aquário até 28 ou 29 de Capricórnio, então ele tá passando algumas vezes. É uma área da sua vida que tá passando por uma boa faxina, é uma área da sua vida
que você está reavaliando as coisas, de repente está se defrontando com esses temas e tendo que transformá-los, né? Tendo que adotar um novo caminho, sabe? E o Plutão, ele pode nos dar a oportunidade, muitas vezes, de renascer, né? Aqui tem o bebê, mas a gente tem que olhar, né? Tanto, vamos dizer assim, o nosso lado luz como o nosso lado sombra, né? Você não vai se tornar mais iluminado só olhando o seu lado luz. A gente precisa reconhecer que nós temos os dois lados e é somente equilibrando, harmonizando esses dois lados, né, que a gente segue para um caminho de plenitude e equilíbrio, sabe? A temperança é a gente conseguir usar o positivo e o negativo, a luz e a sombra, em propósitos virtuosos, em propósitos que promovem o bem para mim e para todos, tá? Isso é uma coisa bem assim, oportuna, né? Tá com Plutão ali no meio do céu, tá mexendo com a sua carreira, tá mexendo com seus propósitos de vida, metas, o eixo da família, suas raízes, né? É uma reavaliação, né? É também se reconectar com seus ancestrais, com a força que vem da família. Tá pegando o eixo da individualidade, você e o outro, o eixo casa 1, casa 7, né? Você, a sua independência, a sua autonomia, a sua autoexpressão, autoestima, né? E as parcerias, os relacionamentos que você forma, os clientes, os adversários, os concorrentes, tudo isso é o momento de você estar elaborando, ressignificando, fazendo uma faxina, tá? E é transformador, gente. Pode ter, assim, a gente não gosta do momento que a gente está passando, porque muitas vezes ele traz dor, mas depois o despertar para uma nova condição vale toda a dor que se passou. Por isso que tem que enfrentar e para poder superar, né? E passar para um novo patamar, porque ele nunca mais vai passar por ali. Ele é muito lento, ele só vai passar uma vez naquele trechinho, naquela área da sua vida, tá? Outro momento interessante, 20 de abril, então Júpiter encontrando com Urano. Urano rege Aquário, eu falei bastante de Aquário. E os dois estão em Touro, né? Eles vão se encontrar ali em Touro. Touro fala de terras, fala de sistema financeiro, fala de agricultura, fala de posses, né? De concretizar as coisas, né? De estabilidade. Urano fala de quebra, de transformação, de imprevisibilidade, né? O Touro é super previsível e o Urano vem falar de quebra dessa previsibilidade, né? Ele já vem impactando aí, ele já está, acho que 6 anos no signo de Touro, promovendo uma série de transformações, sistema financeiro, sistema como a gente lida, né, com moeda, inovação, né, nessa área, mudança. Então, quando vem Júpiter ali, isso tudo vai expandir, sabe? Então, na área de tecnologia, na área de inteligência artificial, na área de ciências, de repente a gente tem um momento aí fértil, né, para haver grandes transformações nesse setor, tá? E depois o Júpiter, lá para maio, ele vai entrar em Gêmeos, né, que vai trazer luz, vai expandir, vai fazer crescer essa parte da comunicação, a importância da troca, da interação entre as pessoas, tá? Isso falando num plano geral. Se a gente vai olhar no plano mais individual, daí sim precisa pegar um mapa, precisa entender um pouquinho, né, de graus, aspectos, de casas, para poder fazer uma interpretação mais personalizada, tá? Ou pode
né, ligar para mim, dar um oi aqui nos comentários e vem conhecer esse trabalho que é muito legal, que é uma consulta individual, tá? Que a gente tanto olha o seu ano, né, como as questões que estão enfatizadas para você e questões muitas vezes que você ali precisa se preparar porque vai ser uma área mais delicada, mais sensível, né? É entender a vibe do seu ano para você aproveitar melhor aquele momento de vida, tá? Mas daí é uma abordagem individualizada, tá? Mas essa abordagem que a gente fez aqui hoje foi muito voltada para olhar um pouquinho alguns hits astrológicos. É claro que tem muita coisa acontecendo em termos de aspectos, né? Mas eu acho que... Deixa passar um avião que tá passando aqui. Eu peguei o que era mais fundamental, né? Pra gente tentar levar para o nosso ano essa iniciativa de alguma forma, o que a gente pode doar, né, para a humanidade, para ajudar na construção dos próximos anos, das próximas décadas e das próximas gerações que estão vindo por aí, sabe? Eu acho que tudo que vem acontecendo com a gente, né, em termos globais, né, que culminou aí com pandemia, guerras, mudanças climáticas, tudo isso é um grito desesperado, né, do nosso sistema, que inclui um sistema vivo, maravilhoso que é a Terra, que nos acolhe, é um grito desesperado de que as coisas precisam mudar. Aquário pede mudança, Urano promove mudanças, né? Mas quem está agindo aqui não são os planetas, quem está agindo aqui somos nós. Nós é que temos que ter a coragem, o arbítrio, a decisão, né? De implementar essas mudanças. Então, eu queria convidar vocês, quem chegou agora, gente, depois assiste do comecinho, tá? Eu queria convidar vocês para a gente fazer uma meditação com esse propósito, né? Pensando no que a gente pode doar, né? Dos nossos talentos, das nossas habilidades, dos nossos propósitos, da nossa missão, né? Qual é a luz que cada um de nós tem que pode doar e trazer para realizar a mudança, tá? Então, eu vou pedir para vocês se sentarem bem confortavelmente. Gente, depois que acabar a live, quando eu salvar, tá? Se tiverem dúvidas, né? Quiserem comentar alguma coisa, vocês façam o comentário por lá, tá bom? Daí eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá? Então vamos focar um pouquinho na energia do Sol, tá? O arcano do Sol, ele fala desse poder, né, que a gente tem de desenvolver a nossa consciência e com isso o que a gente cria clareza e entra em contato com a nossa essência divina, né? Aí no coração de cada um, na alma de cada um, bem dentro aí, né, desse centro aqui no peito de cada um, tem uma centelha de uma força maior, né? O nome que você quiser dar. Fonte criadora, essência divina, luz universal, uma inteligência maior, né? Deus, deusa, a unidade, existe, né, em cada um de nós
essa centelha. E quanto mais nós criamos consciência dessa parte em nós, mais nós nos reconectamos com o nosso próprio ser, com a nossa própria luz, e passamos a entender por que estamos aqui, qual que é o nosso caminho. Aceitamos o nosso caminho, acolhemos a nossa jornada, nos abrimos para essa rota que vai se apresentando para nós. Então eu vou pedir para vocês se acomodarem, deixarem uma luz bem amena, bem gostosa. Quem quiser colocar uma musiquinha bem baixinha, pode pôr. E você vai deixar a sua coluna bem ereta, os ombros relaxados, os seus pés firmes no chão, o quadril bem apoiado. E deixe o seu pescoço, a cervical bem relaxadinha. Se quiser, faça alguns movimentos circulares aqui com os ombros, ó. E vai liberando, vai soltando. Agora você alinha a pontinha do queixo apontando para a terra, o topo da cabeça apontando para o céu. E devagarzinho feche os seus olhos. Faça 3 respirações bem profundas, soltando o ar pela boca. Quando você soltar o ar, aproveite para liberar a tensão, liberar qualquer desconforto, liberar os estresses do dia. Inspira e solta. Nessa respiração mais profunda, você vai se conectando a esse momento. Você convida o seu corpo a começar a relaxar. E convida a sua mente a um estado de tranquilidade, de paz interior. Vai se concentrando nessa respiração e deixando que tudo ao seu redor vá ficando cada vez mais distante. Qualquer barulhinho, qualquer som, qualquer aroma. Vá deixando todas essas percepções se afastarem de você, conforme você vai se concentrando na sua respiração. Inspire e expire. Sinta o ar entrando pelas narinas e expandindo o seu corpo. Renovando a energia das células,
promovendo a circulação energética, trazendo um novo alimento para dentro do seu ser. E na expiração, simplesmente deixe ir toda e qualquer energia antiga, obsoleta, inadequada. Na inspiração você recebe, na expiração você entrega. Inspira e expira. Vai entrando em harmonia com o universo. Entrando em sintonia com o fluxo. Em um momento é expansão, crescimento, ativação. E no outro vem o repouso, a retração e a entrega. Traga suas mãos para o centro do peito, na região do chakra cardíaco, e com pequenos movimentos circulares, vá acolhendo todas as sensações físicas, emocionais, energéticas que estão presentes aí nessa região. Com esse movimento circular bem delicado e amoroso, você vai permitir que se dissolva qualquer desconforto, qualquer tensão. Qualquer desarmonia que esteja se manifestando. Às vezes é um sentimento negativo, um sentimento, uma emoção exacerbada, uma memória, uma sensação sutil. E vá com esse seu movimento circular, carinhosamente, derretendo, dissolvendo, liberando toda e qualquer desarmonia. Inspira e expira. E vai soltando. Deixe fluir até a sola dos pés. E vai entregando para a terra todas essas densidades que vão sendo liberadas devagarzinho. E agora você vai buscar no universo, através da respiração, através de um movimento de abraço, de acolhimento, vai buscar o fluxo, o ritmo,
a vibração do universo e vai trazer para esse centro. Acolhe, recebe, acolhe, recebe. E vai deixando penetrar toda essa energia no seu ser, através do seu chakra cardíaco. Sinta ela fluindo desde o topo da cabeça até a base dos seus pés. Recebe, acolhe, aceita, agradece, recebe, acolhe, aceita, agradece. E agora devagarzinho, invertendo o movimento, você vai começar a entregar toda essa energia que se expandiu, recolhendo toda a luz que tem no seu ser, os seus talentos, as suas habilidades, as suas virtudes, a sua luz interior, a sua singularidade. E você vai entregando para o planeta, para a humanidade. Este é o seu momento de doação, de entrega, de confiar que você pode colaborar, que você pode ajudar, que você pode transformar. Entrega, confia, distribui, expande. Entrega, confia, distribui, expande. E segue com esse movimento. É um movimento de fé, de confiança, de esperança, de generosidade. Entrega, confia, entrega, confia. E devagarzinho vai cessando esse movimento. E mantenha por alguns instantes apenas uma respiração tranquila, serena. E contemple o seu estado presente. Contemple o seu corpo. Observe o estado da sua mente. Como está o seu rosto, a sua boca, os seus braços, as suas mãos? Como estão os seus pés? Como está o seu coração?
Observe sem julgamento, apenas acolhendo essas percepções. Para encerrar, faça 3 respirações bem profundas. Se quiser, solte o ar pela boca e vá fazendo movimentos circulares com seus ombros, com seus punhos, calcanhares. Depois gire seu pescoço, movimento de rotação com a cabeça, bem suave. E vai espreguiçando. Retornando devagarzinho. Movimentos dos dedos dos pés e das mãos, juntando palma com palma em frente ao coração e agradecendo por esse momento, por esse encontro, agradecendo por essa experiência de vida, pela luz que há em você, e pelo universo que nos acolhe, especialmente o planetinha, e que nós possamos realizar as mudanças que a Terra merece. Gratidão, gente, gratidão, gratidão enorme por estarem aqui, por fazerem parte, por podermos nos conectar e realizar esses encontros luminosos. Amo vocês. Beijo no coração. Que essa mensagem reverbere para cada um. E que vocês possam ecoar, compartilhando com seus entes queridos, animaizinhos, com as plantinhas, com quem estiver aí pertinho de vocês. Beijo no coração.